Deusdedito, qual a situação hoje da empresa? Nós sabemos que a empresa pediu um empréstimo à Assembleia Legislativa, a autorização para contrair um empréstimo. A Assembleia Legislativa demorou, mas concedeu esse empréstimo. E hoje, a Cagepa já tem esse dinheiro no cofre? Qual é a situação econômica da empresa? Infelizmente ainda não, Hermes. Na verdade, aquela discussão toda que ocorreu ao longo do final do ano passado e o início desse ano, para aprovação por parte da Assembleia Legislativa de um aval ao empréstimo que a companhia quer fazer junto à Caixa Econômica Federal, e a Caixa entendeu que era necessário o aval do Estado. A Assembleia aprovou, mas infelizmente, mesmo depois da aprovação, já depois de tantos meses, ainda não conseguimos receber esse dinheiro, esse recurso do empréstimo da Caixa para liquidar a conta com os bancos privados e, consequentemente, conseguir o equilíbrio financeiro da Cagepa. A expectativa nossa é que ao longo desse mês de outubro, até o final do mês, essa é a Caixa tem nos informado isso, que a gente possa estar realmente de posse desse valor do empréstimo, liquidar a conta com os bancos privados. Com isso, a gente vai ter um alongamento do perfil da dívida da Cagepa. Hoje, para você ter uma ideia, a Cagepa está pagando 7,5 milhões de reais só de empréstimos bancários. É uma empresa que arrecada 40 milhões, você tem uma despesa de pessoal de mais de 20, aí você tem que pagar 7,5 milhões apenas de empréstimos bancários, é isso que tem inviabilizado a empresa no curto prazo. Então a expectativa é que até o fim do mês a gente tenha esse recurso, liquida a conta com esses bancos privados, deixa de pagar esse valor tão alto e vai pagar durante 24 meses, que é o prazo de carência, apenas juros, pouco mais de R$1 milhão. Então a expectativa é muito boa em relação a esse equilíbrio e que a gente possa resolver até o final do mês. Mas qual foi o motivo? O que foi que travou? Na verdade, após o aval, primeiro aquela demora da Assembleia, mas como todos sabem, já faz... a discussão foi muito longa, política, mas já faz aí 4 ou 5 meses que houve a aprovação por parte da Assembleia e depois da aprovação houve um impasse em Brasília entre Secretaria do Tesouro Nacional, Conselho Monetário Nacional e a própria Caixa Econômica Federal, que entendeu haver necessidade de se alterar uma resolução do Conselho Monetário Nacional para enquadramento da operação. Uma questão burocrática, né, do ponto de vista financeiro lá da STN com a Caixa Econômica. Isso foi tudo resolvido, já está superado e hoje o empréstimo tramita na Caixa Econômica Federal em Brasília. Já no Comitê de Crédito se trata de uma operação de mais de 100 milhões de reais, por isso depende de uma aprovação do Comitê de Crédito em Brasília, em seguida vir para cá aprovado para se efetuar a operação. Não há nenhum risco do ingrediente político que está muito forte, muito presente no ano pré-eleitoral, atrapalhar essa liberação não, já que nós sabemos que o PSB, que é o partido do governador Ricardo Coutinho, rompeu politicamente, inclusive entregou todos os cargos à presidente Dilma? Eu não acredito que a questão política vá interferir a esse ponto, né? Essa é uma operação que já vem sendo discutida desde o ano passado, já há um consenso na Caixa Econômica Federal da necessidade da operação para a companhia, está tudo aprovado na STN, então eu não acredito que a política vai interferir a esse ponto de se barrar um empréstimo que está prestes a sair. Eu particularmente prefiro não acreditar nessa possibilidade e nem acho que vai acontecer isso. Qual foi o valor total do empréstimo? Na época, como o empréstimo a Assembleia deu uma destinação específica, o valor aprovado, né, no projeto de lei da Assembleia era pouco mais de 150 milhões de reais. Como não saiu até hoje, nós estamos pagando, amortizando essas parcelas, o valor, quando saindo desse mês de outubro, será de menos de 140 milhões, em torno de 130 milhões de reais, o que vai ser suficiente para liquidar todas as operações com os bancos privados, que estão hoje no curto prazo, e essa carência de 2 anos vai possibilitar aí um fôlego, né, financeiro à companhia, para que a gente possa, com esses recursos, tentar melhorar ainda mais a prestação de serviço à população paraibana. Onde é que hoje se encontra o maior gargalo da empresa, da Cagepa como empresa? Bom, o grande gargalo é financeiro, né? Não resta dúvida que o maior gargalo da empresa hoje é financeiro. Agora, tem outros problemas de natureza operacional, né? A empresa tem dificuldades operacionais, agora agravadas diante do quadro de seca, né, que assola toda a região do Nordeste, em especial algumas regiões da Paraíba, o sertão da Paraíba está muito seco, a região do Cariri, algumas regiões aqui do Brejo a gente tem enfrentado dificuldade de seca. Felizmente, a região do litoral, onde você tem mais de 1/3 da população do estado residindo, as chuvas foram suficientes, os mananciais estão reabastecidos, mas tem essa questão da seca que tem dificultado ainda mais a situação da empresa. E a grande dificuldade do ponto de vista operacional é porque os projetos de abastecimento de água, Hermes, eles são feitos para um prazo geralmente de 20 anos. Essa é uma conta que se faz
você projeta o crescimento da população para 20 anos. Sim. E com 20 anos você tem que fazer uma ampliação dos sistemas. Praticamente, durante esses últimos 20 anos, não houve investimento significativo por parte do governo federal. A política de saneamento precisa de recursos do governo federal, só o Estado e a companhia não são capazes de fazer esses investimentos, que são muito altos, e houve aí, durante praticamente 20 anos, um apagão, eu diria, na área de investimentos para saneamento. Então, todos os projetos das grandes cidades do Estado estão vencidos. O caso de João Pessoa é um caso bem claro isso. A gente tem tido problemas sérios e a coisa, infelizmente, tende a agravar-se agora no verão. A gente está no início do verão, até o final do ano, até o mês de fevereiro, março, a tendência é piorar porque naturalmente aumenta o consumo, né? Aumenta a temperatura, aumenta o consumo de água, a demanda por água aumenta e a gente vai ter sérios problemas, porque a obra da Translitorânea já era para estar pronta há pelo menos 4, 5 anos atrás, já que o último grande investimento, todo mundo lembra, foi na década de 80, final da década de 80, o governo Buriti, quando se fez a estação de tratamento de Gramame e aquela adutora que leva água até Cabedelo, distribuindo aqui em vários bairros de João Pessoa. Então, em 85, de quando foi feito o projeto, em 2005 já era para estar concluída essa obra. Nós estamos em 2013, a obra ainda não está concluída e por isso a gente vai ter essa dificuldade. Então, pelo fato desses projetos terem esse prazo de 20 anos e não ter havido o investimento necessário, hoje a gente tem problemas seríssimos aqui na Grande João Pessoa e em diversas cidades do interior. Felizmente, o governo do Estado, né, o governador Ricardo Coutinho, equilibrou financeiramente o Estado, né, atende à lei de responsabilidade fiscal, tem um superávit que possibilita conseguir recursos junto ao governo federal e nós temos conseguido muitos recursos. Os projetos que estão em curso pela CAGEP e pela Secretaria de Recursos Hídricos somam algo em torno de R$ 1 bilhão apenas na área de saneamento. São investimentos significativos que, mesmo a empresa com a dificuldade que tem, não tem havido dificuldade na questão dos investimentos. Mas esses investimentos, nesse total, nesse volume de recursos, 1 bilhão, pouco mais de 1 bilhão, isso também estão incluídos novos equipamentos, aquisição de novos equipamentos? Não, aí geralmente são investimentos para ampliação dos sistemas, né? Rede de abastecimento de água e alguma coisa de implantação de sistemas de esgotamento sanitário. Mas tem que haver a manutenção do sistema atual? Pois é, nesse aspecto do sistema atual, aí tem que ser a própria companhia, né? Vem fazendo alguns investimentos. O governador Ricardo Coutinho, com recurso do BNDES, destinou 20 milhões de reais, por exemplo, para aquisição de hidrômetros, aquisição e instalação de hidrômetros para que a gente consiga reduzir perdas. Nós recebemos também 9 milhões de reais repassados do governo do Estado para a companhia para a aquisição de 22 equipamentos para manutenção de redes coletoras de esgoto, manutenção de água. São retroescavadeiras, caminhões de sucção, caminhões de jato. Esses equipamentos já estão de posse da companhia, já foram adquiridos com recurso do BNDES, né, do empréstimo que o governo do Estado fez junto ao BNDES, e isso vem fazendo com que a companhia consiga dar manutenção dos seus sistemas. Mas, evidentemente, tem também problemas dos sistemas que foram implantados. A gente tem aqui em João Pessoa seríssimos problemas na área de esgotamento sanitário, né? Todo mundo lembra que recentemente, acho há cerca de 1 mês ou 2 meses, rompeu um emissário ali na Avenida Beira Rio, que passou durante 2 dias, inundou o trecho da via com esgoto in natura, porque esse sistema lá, esse emissário, tem pelo menos 40 anos que foi construído. E aí a parede dele afinou a tal ponto que ele rompeu e houve aquele transbordamento. E a gente tem tido esse tipo de problema e é necessário aí um investimento que a gente está fazendo agora nesse trecho, mas outros trechos carecem realmente de recursos e isso aí a companhia tem que fazer. Quando se fala numa intervenção de mobilidade urbana aqui naquela área da Beira Rio, tem que levar também em conta esse investimento. Não, é aquele caso lá, na verdade, está fora da via, né? O rompimento foi num trecho que ele passa ao largo da via. Mas na medida que você vai mexer na via, pois é, se houver... você tem que aproveitar para projetar também para não ocorrer esse problema de inundação da via. Pois é, um exemplo claro é o projeto agora que o DR tem lá do Trevo de Mangabeira. Certo. Então, aquela intervenção que será feita no Trevo de Mangabeira, a necessidade de um investimento por parte da CAGEP de quase R$ 1 bilhão para retirar rede de abastecimento trânsito, de água. Pois é. Mas a CAGEPA tem que também intervir na área para não ficar também quebrando, né? Uma obra que foi recém-construída. Exatamente. Como vai haver um alargamento ali no trecho e há uma intervenção que pega uma área grande, a CAGEPA vai ter que fazer um desvio da sua rede de abastecimento de água, a rede que passa para Mangabeira, que passa para o Zé Américo, e essa obra vai ter que ser feita. Mas você, nesse aspecto, tem razão. Muitas vezes a intervenção viária carece, né, de um estudo. Exatamente. Do ponto de vista. O viaduto lá do Gás também ali passa, a adutora que vem de Gramame, que vai até Cabedelo, passa naquela via. E o projeto tem uma interferência que muitas vezes é necessária a intervenção da CAGEPA para isso. O alargamento da Oitizeiro, por exemplo, tem uma adutora, duas adutoras, na verdade, até que passam ali. Até mesmo para prever o futuro,
né? E alargar também as tubulações, né? A prefeitura está fazendo aquele alargamento do altiplano. Ali existem duas adutoras também de água que estão sendo deslocadas para passarem fora da via. Então, sem dúvida alguma, as intervenções viárias, de certa forma, mexem com a questão da estrutura da companhia. Bom, a Cagepa assinalou em 2010 um prejuízo de 50 milhões de reais. Em 2011, o prejuízo caiu para 14 milhões de reais. E o tamanho do prejuízo este ano da Cagepa? Na verdade, em 2012 nós já tivemos lucro, né? Essa informação sua é 54 milhões de prejuízo, depois reduziu para 14 e em 2012, final do exercício passado, já tivemos um lucro de 700 mil. Agora, é importante que a população perceba que esse lucro é o lucro econômico, tem a ver com contabilidade, não tem diretamente relação com a questão financeira momentânea. A Cagepa, essa questão, por exemplo, de que a Cagepa tem que pagar mensalmente mais de 7 milhões e meio nos 2 últimos meses. Isso não interfere na questão do lucro. O lucro significa o quê? Hoje, a companhia, com o que arrecada com a prestação de serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, ela tem condições de cobrir os seus custos mensais. Então, os 40 milhões que a Cagepa arrecada, banca a folha de pagamento, banca a conta de energia, banca as despesas com produto químico, todos os impostos atuais, mas infelizmente, do ponto de vista financeiro, a empresa continua em dificuldade, porque além desse pagamento que tem que fazer, do custo mensal, tem também os empréstimos que foram feitos em exercícios anteriores e parcelamentos muito altos de impostos federais, em geral, que foram também feitos no passado. Por isso, esse desequilíbrio do ponto de vista financeiro, mas felizmente a empresa hoje já tem condições de se manter, de manter o seu funcionamento com arrecadação própria. E além disso, a Cagepa mantém a sua função social, né? Sem dúvida, de certa forma, é importante que a população perceba que toda e qualquer companhia de saneamento, Hermes, ela pratica o que se chama de subsídio cruzado. O que é isso representa? A tarifa no Estado, a nível estadual, a tarifa é única. Para qualquer consumidor de João Pessoa ou de qualquer cidade do interior, para quem consome até 10 metros cúbicos de água por mês, ele paga R$ 22,00, que é uma tarifa baixa. Se compara, por exemplo, a de Pernambuco, hoje está em 27, né? No Rio Grande do Norte, eu não sei se precisar, mas a tarifa para você pagar, você há de convir R$ 22,00 por mês para ter 10 mil litros de água à disposição a qualquer hora do dia, é uma tarifa relativamente barata. Então, ela pratica esse subsídio cruzado, porque algumas cidades do interior do estado, as cidades menores, elas dão prejuízo. E as cidades maiores, a Grande João Pessoa, de certa forma, e Campina Grande, a região de Campina Grande, compensam esse prejuízo das cidades menores e você tem o que se chama o subsídio cruzado, ou seja, parte da população das maiores cidades paga um pouco o prejuízo que se tem para distribuir água nas cidades menores. Por isso a importância de se ter a companhia como uma empresa pública, uma empresa do governo, que o governador já decidiu desde que assumiu que não pretende privatizar, porque no caso de privatização, aí assim, uma tendência ao lucro, a empresa privada vive de lucro e é importante que a população perceba essa diferença. Elevar o preço da tarifa. Possivelmente tenha que elevar. E aí, mas apesar de que, logicamente, uma empresa privada talvez consiga reduzir outros custos que a gente tem dificuldade como empresa pública. Mas é um peso, né, uma medida que tem que ser feita, mas há a decisão do governo de manter a companhia como está, né, uma empresa de economia mista, uma empresa pública, atendendo a toda a população da Paraíba.